não é nenhuma novidade. Nós sabemos que não é nenhuma exceção. E é por isso que a gente se encontra aqui. É por isso que a gente está aqui. E como vocês sabem, eu disse no dia da minha palestra, é sempre uma honra ombrear com vocês nessa luta e nesse momento histórico que estamos aqui. Receber Marina aqui, os camaradas da UMA, realmente nesse momento de tanta tristeza, esta sensação que nós sabemos de não estar só no mundo. Eric, boa noite, Eric de Manga. É uma sensação que é isso que nos segura. Malu, Maria Luísa amada, Eduarda, é o que nos segura nesse momento. Né? Eu não chorei até agora, né? Eu normalmente só choro depois que resolver tudo, daí eu sento ali e dou uma chorada. Enquanto não tiver resolvido, eu não choro mesmo. Mas só para dizer que vocês sabem que nessas horas do horror absoluto que o capital nos provoca, ter camaradas, ter saber que tem gente com quem a gente divide o ar, faz muita diferença para a gente não sucumbir e não desistir. Muito obrigada por estarem aqui. Começou a gravar? Nós temos o prazer e a honra de receber. Tem que ler, porque tu sabe que sujeito aqui não consegue gravar, né? Marina Ariane, do Cine de Março. Do Cine combina bem contigo, viu, Marina? Com essa cara muito gostosinha, muito lindinha e muito docinha. Doutoranda em computação pelo ICMC USP. Graduada em licenciatura e bacharelado em ciência social geral e ênfase em antropologia pelo IFIX Unicamp. Marxista, compreende que o capitalismo é a atual fase histórica do patriarcado e que o materialismo histórico dialético é a única ferramenta científica de análise da realidade social. É também uma das fundadoras da UMA, Unidade Marxista, que tem atuação crítica na atual hegemonia do pós-estruturalismo, nas correntes de esquerda política, inclusive hoje nas fileiras de coletivos que se nomeiam marxistas. Marina vai abordar hoje a discussão sobre capitalismo e patriarcado na produção de ser social, entendimento pelo materialismo histórico dialético. Duas questões. Primeiro, o Wi-Fi daqui é instável. Caso cair o Wi-Fi, esperem, por favor, que a gente volte. Eu aviso Marina por aqui. Se por acaso, o que já ocorreu, houver invasão, a gente derruba, eu aviso Marina e Marina manda, a gente manda um link novo e Marina manda para todo mundo e a gente manda para as pessoas com quem cada um de nós. Dan Oliveira, que maravilha, bem-vindo, Danúbia, saudades. Para todo Boa mundo. noite. Boa noite, minha linda, para todo mundo, ok? Segundo, a Marina fala o tempo que ela achar necessário. Todas as formulações, por favor, que tiverem, a Marina depois, que ela falar, a parte, o combinado é sempre. A parte que vai ao ar é a parte da palestrante. Depois da palestra da Marina, vai ter ela pediu um tempo para o pessoal do coletivo UMA fazer uma discussão sobre a situação do Rio de Janeiro. Como eu expliquei para a Marina, a gente vai fazer essa discussão extremamente necessária, mas essa parte não pode ir ao ar. Porque este é um coletivo que a gente está preservando com muito cuidado, porque é um coletivo oficial da universidade, do CNPq. E como vocês podem imaginar, eu trabalho com todos os olhos em cima de todos os passos que eu dou. Se eu virar para o lado, tem 400 mil pessoas querendo caçar esse espacinho desse tamanho que nós temos aqui. Não é isso? Então, faremos uma discussão e agradeço muito a contribuição que vocês derem, porque por conta dessa minha questão particular, que é com essa dor particular que estamos vivendo, eu realmente não acompanhei tudo que está acontecendo no Rio e gostaria muito de ouvir.
E a palestra da Marina ficará gravada no YouTube do Negrem. Então, formulações fora que o pessoal vai fazer aqui, qualquer questão que tiver para a Marina depois, vocês, por favor, escrevam aqui, tá certo? Que a gente coloca. Marina, muitíssimo obrigada. Muitíssimo obrigada. É uma honra e um prazer muito grande. A palavra é sua, minha camarada. Bom, obrigada pelo convite, Teca. Honra toda minha de estar aqui. Obviamente estou um pouquinho nervosa, né? Porque é muito importante, é um conteúdo e um local e um espaço que é um espaço de disputa e de resistência, né? Então, a gente tem responsabilidade de estar aqui e de trazer bons conteúdos e de trazer uma estruturação que Marcelo entrou? Está conversando com o Teca, como é importante, como a gente... O processo de construção científica, ela tem sempre que estar presente. Então, quando a gente está em luta anti-hegemônica, é importante que a ciência esteja do nosso lado e a gente tenha essas ferramentas com a gente. Então, já entrando na questão da palestra, eu sei que eu trouxe muito conteúdo, eu vou tentar falar de uma forma que vocês consigam entender, mas que eu consiga passar pelo menor tempo possível por este conteúdo, porque ele é importante, e mais importante ainda, eu entendo que é o depois, é o da gente fazer a discussão. Então, o que eu vou trazer são provocações para vocês, para que a gente consiga pensar juntos e finalizando a minha fala, a gente vai para a parte mais importante, que é a conversa, né? Eu vou passar vocês aqui para o meu ladinho, para eu poder fazer a apresentação. Deixa eu pegar aqui. Então, vamos lá. Vou começar falando de mim. E eu resolvi não vou falar sobre as minhas graduações. Eu vou falar que eu tenho quase 44 anos, faço aniversário daqui a um mês, no dia 1º de dezembro. E sou uma mulher adulta que sobreviveu a questões muito, né, problemáticas na adolescência, na idade jovem, e sofri muito bullying na escola, com dificuldade de autoimagem. Essa foto que eu mandei para ser a foto da divulgação da palestra foi uma foto que eu tirei depois de ter carregado este sofá que eu estou sentada sozinha. E tirei a foto toda assim, olha o que eu acabei de fazer. Trouxe um sofá para dentro, subindo uma escada. Eu achei interessante fazer isso, porque é uma foto que eu estou descabelada, sem maquiagem, eu não uso a maquiagem há muitos anos. E é isso, né? Sou nerd, sou mesmo, fada da vida. Sempre gostei, desde astronomia, ufologia na época da adolescência, mitologia, arqueologia, sempre curiosa, né? De entender o mundo. E assim foi que o meu interesse em ciência e epistemologia aconteceu durante o decorrer da minha vida e é anterior à minha entrada na graduação em Ciências Sociais, como a Terezinha leu aí para vocês. Só que quando eu entrei na graduação, eu tive muita dificuldade em me formar. Embora eu tenha me formado no tempo correto, mas quando você inicia a graduação de Ciências Sociais, é muito interessante, porque você acaba tendo contato com a construção metodológica e científica que deu origem, né, à área em si de Ciências Sociais. Só que com o passar do tempo, quando você vai subindo no semestre de graduação, a coisa vai se tornando pós-moderna, pós-estruturalista, e vai tendo um derretimento da metodologia científica e com centralidade. E você acaba indo muito para tudo pode ser, basta acreditar, não é? E esse subjetivismo, que para mim é deliberado dentro da academia, ele é muito difícil de lidar, porque você perde a base de como você estrutura a própria construção do conhecimento, né? E se nas hard science você tem um apego, um apreço pelo conhecimento científico, eu entendo que a área de humanas, se o ser humano é muito mais complexo de entender do que o átomo, do que a molécula, do que a energia eletromagnética, deveria ter mais ciência, mais robustez científica e não menos. Então, enfim, esse é um questionamento que eu faço da minha própria área. Sintam-se contemplados ou não pela... Quando eu olhar para o ladinho, eu estou olhando para vocês, tá? O Juca, Teca, claro que eu conheço.
Tá falando do Juca? Enfim, depois a gente conversa. Então, vamos lá. Ah, sim, Valdemar Marques. Terezinha, eu que conheço. Pode permitir entrar. Então, vamos entrando nos conceitos marxistas. Então, a gente tem que entender que se entende materialismo histórico dialético como método científico que é extraído das contribuições trazidas por Marx e Engels para compreender a realidade social, a história e as transformações das sociedades humanas. Extraído por quê? Porque o Marx e o Engels não chegaram e escreveram assim, método marxista de materialismo histórico dialético. Não existe isso na obra marxista. Você vai percebendo a construção metodológica no decorrer das obras deles. Você pode pegar algumas ideologias alemãs, você vai ter isso. Aí depois, no final, na verdade, eu acabei não fazendo essa sistematização bibliográfica, mas eu quero mandar isso para a Teca e a Teca mandar para todo mundo uma sistematização bibliográfica das coisas que eu for falar aqui e todo mundo ter acesso. Então, a gente tem, para entender o materialismo histórico dialético, a gente tem que partir da premissa que a história da humanidade é determinada pelas nossas condições materiais de existência. Ou seja, como que os seres humanos, como nós produzimos e reproduzimos a vida, e como isso reverbera nas nossas relações, em quem nós somos, como entendemos o mundo, etc. E essas relações surgem a partir da materialidade, das nossas relações materiais, e não por ideias abstratas ou por uma vontade divina. Então, isso seria idealismo. Você pensar que a ideia faz a realidade, não a realidade faz a ideia, a ideia fazer a realidade é idealismo. A realidade produzir a ideia é materialismo. Então, aí a gente vem com essa questão. O idealismo de Hegel diz que as ideias e a razão são o determinante do passado histórico e da própria construção da realidade. Então, existiria um espírito que se realiza em cada tempo. Então, é como se as pessoas fossem construindo um entendimento de que aquela realidade está ruim. Então, essa consciência produz a modificação da realidade. Então, a consciência determina o nosso ser, e esse ser determinado de forma consciente movimentaria a história, para o rei. Tem até essa frase sobre o Napoleão que ele fala, que é uma carta do Hegel falando sobre o Napoleão. Viu o imperador, essa alma do mundo, deixar a cidade para fazer o reconhecimento das suas tropas. É efetivamente uma sensação maravilhosa ver um indivíduo semelhante que, concentrado assim em um ponto, montado em seu cavalo, estende-se sobre o mundo e o domina. Ou seja, ele entende que o Napoleão era aquela conjunção do entendimento daquele momento, um entendimento socializado, um entendimento racional socializado de que aquela modificação da época da Revolução Francesa culminou na figura do Napoleão. Mas o materialismo de Marx e Engels fala que, na verdade, as contradições é que são o motor da história, e não a ideia. Ou seja, você tem uma gestão dos recursos que no capitalismo é a relação entre as forças produtivas e as relações de produção, é o que determinam a realidade social. Então, você tem a Revolução Francesa aconteceu no decorrer, no passar histórico, onde é o formato de estruturas que eram segmentadas, tinha uma necessidade de poderes mais fortes. Então, os estados, nação, acabam acontecendo naquele momento por causa disso. Então, não é porque as pessoas pensavam que existia alguma coisa que devia ser mudada, e sim porque as condições históricas materiais estavam formando uma nova forma de socialização, uma nova forma de construção de poder a partir dessa relação, naquele momento, da burguesia, tornando-se economicamente forte, mas não tendo poder político, e essas relações de poder baseadas materialmente estavam produzindo as modificações na história. E aí que vem que a consciência gerada no nosso ser é moldada e intrinsecamente atrelada a essa realidade que a gente está vivendo. E aí que vem o que Marx fala, que é os homens, no 18 Brumário, de Luiz Bonaparte, fala, os homens fazem a sua própria história.
mas não o fazem como querem e não o fazem sob circunstâncias da sua escolha, mas sob aquelas que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado. Ou seja, é a história construindo como que a gente está naquele momento. Aí eu vou colocar aqui um vídeo, que ele é de 4 minutos, que é muito interessante para a gente entender o que significa, como os comportamentos são atrelados uns aos outros, e que eles não são isolados. É sobre cascata ecológica, mas que depois a gente vai ver como isso como funciona de forma muito equivalente com a gente também, com a humanidade, né? Vou colocar aqui. Deixa eu pôr no... Certo. Uma das descobertas científicas mais interessantes dos últimos 50 anos foi a descoberta de diversas cascatas ecológicas. Uma cascata ecológica é um processo ecológico que começa no topo da cadeia alimentar e alcança até a sua base. E o exemplo clássico aconteceu no Parque de Yellowstone, nos Estados Unidos, quando em 1995 os lobos foram lá reintroduzidos. Todos nós sabemos que lobos matam várias espécies de animais, mas não nos damos conta de quanta vida eles nos trazem. Antes dos lobos voltarem, eles ficaram ausentes por 70 anos. O número de veados aumentou muito, porque não havia predadores. E apesar dos esforços do homem para controlar a população desses animais, os veados conseguiram reduzir a vegetação do parque até quase nada. Eles simplesmente comeram tudo. Mas assim que os lobos voltaram, mesmo em pequeno número, eles começaram a causar um efeito impressionante. Primeiro, os lobos mataram alguns veados, mas isso não foi a principal coisa. Mais importante, eles mudaram radicalmente o comportamento dos veados. Os veados evitaram áreas do parque, lugares onde eles podiam ser caçados, os vales e os campos, e a vegetação começou a se regenerar imediatamente. Em algumas áreas, as árvores cresceram muito em apenas 6 anos. Florestas voltaram a crescer nas encostas dos vales. E assim que isso aconteceu, os pássaros começaram a voltar. O número de pássaros começou a crescer incrivelmente. O número de castores também começou a crescer, porque eles gostam de comer árvores. E os castores são engenheiros do ecossistema. Eles criam lugares para outros animais. E as suas represas servem de moradias para lontras, patos, peixes, répteis e anfíbios. Os lobos mataram coiotes e, como resultado disso, o número de coelhos e ratos começou a crescer, que resultou em mais gaviões, doninhas, raposas e texugos. Corvos e águias chegaram para se alimentar das caçadas dos lobos. Os ursos também comiam isso. E a população dos ursos cresceu também por causa do aumento de frutinhas nas árvores novas. E os ursos reforçaram o impacto dos lobos, matando os veados. Mas agora é que vem o mais interessante. Os lobos mudaram o comportamento dos rios. Os rios passaram a mudar menos o seu caminho. Havia menos erosão. Os canais se estreitaram. Mais piscinas se formaram. Tudo isso foi muito bom para criar mais lugares para os animais selvagens. Os rios mudaram em resposta aos lobos. E a razão foi a regeneração das florestas, que estabilizaram as margens dos rios, que, por causa disso, desmoronaram menos. Então o curso dos rios ficou mais estável. Sem veados em alguns lugares, a vegetação do vale se recuperou, estabilizando o solo e diminuindo assim a sua erosão. Então os lobos, em pequeno número, não só transformaram o ecossistema do parque, essa imensa área de terra, mas eles também mudaram a geografia do lugar. Opa, apertei demais aqui. Só voltar.
Então, o que a gente viu, né, nesse vídeo que aparentemente não tem nada a ver com construção social e construção do ser social, que é um caso famoso de cascata ecológica, que é encontrado em vários artigos científicos de divulgação, tem o mais famoso, pelo que eu andei vendo, é na National Geographic. E o que a gente pode pensar de forma didática? Que os comportamentos são isolados, que os veados passaram a modificar o seu comportamento de onde eles estavam, porque eles quiseram? Não, porque eles foram condicionados pelo comportamento dos lobos. E o comportamento dos veados condicionou o comportamento do nascimento de plantas, que condicionou o comportamento de pássaros passarem a estar ali, e outros animais passarem ali. Então, é uma cascata de condicionamento de comportamento. Então, nada acontece porque sim, entendeu? Então, cada comportamento, ele é dialético, porque a mudança acontece de forma transformadora na condição material interna que atingiu um ponto de ruptura, no caso da reintrodução dos lobos. E material, que é a causa primária de toda a transformação, está nas transformações e relações materiais da própria existência. E é histórico, porque o ecossistema sofreu uma transformação marcada por fases distintas da sua própria história, e atravessada negativa e positivamente pela ação humana, porque a reintrodução de lobos foi porque décadas antes tinha sido feito caçada de lobos, e aquele ambiente foi degradado por conta das ausências de lobo provocado pela própria ação humana. E para a humanidade, né, o que significa compreender a história humana pelo materialismo histórico-dialético? Então, só uma figurinha aí que o Descartes e o Marx estavam lá. Aí o Descartes fala, o mundo material não existe, é apenas o reflexo da nossa imaginação. Aí o Marx, vai nessa. Quer dizer que você vê esta pedra na minha mão, mas ela não existe, pois está apenas na sua imaginação? Isso mesmo. Aí ele faz o que? Joga a pedra na cabeça do Descartes. Ai, o que você está fazendo, Cal? Você quebrou a minha cabeça. Ha, ha, ha. Porque, né, a gente pode achar que a realidade a gente fabrica ela, mas ela não está nem aí porque a gente acha, não é mesmo? Então, a gente tem que entender, o modo de produção da vida material condiciona o processo da vida social, política e intelectual. Não é a consciência que determina o seu ser, ao contrário. É o ser social que determina a sua consciência. Que é Marx na Contribuição à Crítica da Economia Política. Mas o que são determinações sociais? O que ele quer dizer quando ele fala que a consciência determina o seu ser? Quando Marx escreve que somos determinados, ele não está falando sobre um controle onde não temos qualquer agência, não é sobre isso. E sim que existem condições que não escolhemos ao nascer e sobre as quais vivemos. O que no capitalismo significa que a infraestrutura, que o Marx tem esses dois conceitos de infraestrutura e superestrutura. Então, a infraestrutura é constituída pelas forças produtivas, ou seja, as capacidades, né, de produção, e as relações de produção, ou seja, a intermediação do trabalho com as forças produtivas. E essa relação cria uma superestrutura que nos permeia e constrói a ideologia dominante, que é através dos aparelhos ideológicos, né, de mídia, religião, Estado, direito, tudo isso que a gente vivencia cotidianamente, vai constituindo como a gente entende o mundo, e a gente vai achando que o mundo é assim porque é. A gente naturaliza essa formatação que ela é absolutamente histórica. E aí a gente age, a gente ter consciência, mas a gente vai agir dentro dessas condições, não fora dessas condições. E as nossas possibilidades de ação estão limitadas e orientadas por essas condições. Então, a gente tem que... para nós termos um pensamento transformador e uma ação transformadora, a gente tem que ter consciência dos caminhos que a gente tem para orientar a nossa ação transformadora. E o que significa esse conceito de ser social, né? Tem um termo grifado por Marx, mas vai ser explorado pelo Georges Lukács, onde ele diz que as formas sociais são históricas, não naturais, né? A partir do pensamento marxista. Assim, cada indivíduo é uma construção histórica e cultural e é um reflexo dessas determinações.
Então, para ele, existe um passo de complexidade, né, entre o ser natural, inorgânico, orgânico, até chegar no ser social humano. E quem traz e é ele quem traz a ideia de reprodução social de forma a pensar a totalidade da vida dentro do capitalismo. Então, você tem a reprodução material, que é a produção de bens, na capacidade das forças produtivas, e a reprodução biológica, que é a reprodução da classe trabalhadora, na sua subsistência diária e na sua renovação geracional. Então, você tem a reprodução social, ela vai acontecer na parte de você subsistir a vida cotidianamente e de você renovar a classe proletária geracionalmente. Tanto que é proletário não à toa, né? Vem de prole, exatamente. E aí você tem a reprodução ideológica, que é a reprodução de valores, consciência, instituições. E aí existe uma crítica de feministas, marxistas, à falta de compreensão da reprodução feminina da vida, que é parte intrínseca da lógica da reprodução capitalista, e não tangente ou auxiliar, mas voltaremos a isso. Agora eu sou da antropologia, né? Então, eu tenho um viés aqui, mas que eu não digo que é um viés, sim uma provocação e uma colaboração a dar, porque eu entendo que o materialismo histórico-dialético, ele tem que ser observado não apenas dentro da estrutura capitalista, mas sim que ele tem que ser capaz, se ele é um método científico, ele tem que ser capaz de nos orientar para entender os processos sociais como um todo, e não só circunscrito, né, em uma época histórica. Eu vou trazer, na verdade, 2 antropólogos aqui, que trazem algumas sociedades, para a gente falar especificamente sobre essas questões da separação sexual de trabalho, de comportamento e temperamento, a gente vê como processos são muito interessantes, fora da lógica que a gente está acostumado a ver, que é a nossa, né? Então, eu vou começar pela Margaret Mead, que ela é uma antropóloga cultural estadunidense, que ela é de 1901, né? Então, os seus estudos mostram como a cultura molda a nossa personalidade, comportamento, a sexualidade e os papéis de gênero. Aqui a gente vai abordar o texto dela que chama Sexo e Temperamento em 3 Cidades Primitivas, que é a forma como ela deu o nome em 1935, né? Vamos fazer essa permissão histórica aí, onde ela estuda 3 sociedades da Nova Guiné, que são os Arapesh, Mundugumor e Chambuli, e que fazem uma contraposição muito interessante com a forma como a gente conhece a divisão sexual de expectativas de comportamento femininas e masculinas ocidentais. Então, essa questão das determinações, que é como a gente é constituído socialmente de forma completa, né? Tem o sexo como centralidade para a reprodução social. Então, nossos papéis não são separados para cada sexo apenas na camada de execução de ações especializadas para a produção e reprodução da sociedade. Não é só essa separação visível, né? A gente tem também papéis construídos em nossas emocionalidades, nas nossas reações subjetivas. Então, são determinações sociais construídas para que nossas ações sejam um reflexo da forma como nos relacionamos uns com os outros e com a realidade social que estamos inseridos. E a padronização de estereótipos de temperamento e comportamento normalmente são separados em 2 tipos. Então, você vai ter o comportamento esperado do tipo 1, que é gentileza, cooperação, cuidado, maternagem, emotividade, dependência emocional, sensibilidade, sentimento de ciúmes e intrigas. E um comportamento esperado do tipo 2, que é agressividade, violência, hostilidade, sexualidade agressiva, dominância, praticidade, iniciativa e individualismo. E vejam que eu não separei em comportamento feminino e masculino, porque não necessariamente vai ser. O que a Margaret Mead traz é exatamente 3 sociedades onde elas fazem oposição ao comportamento esperado ocidental. Então, por exemplo, os Arapesh, que tem esse moço aí que eu trouxe a foto da época, é do acervo da Margaret Mead, eles têm um comportamento esperado, que eu vou passar agora para o próximo slide,
Ah, não, ainda tem aqui explicando na Nova Guiné, aqui também na Austrália. Onde que tem onde eu tenho um ponto? Deixa eu ver. Ativar o ponto aqui. Então, você tem aqui a Austrália e aqui a parte da Nova Guiné, e é bem nessa parte rachurada que tem essa questão maior. Então, você vai ter as 3 tribos relativamente próximas. Seria aqui, aqui, aqui. Então, os Arapés são os primeiros que a gente vai ver, que são nas montanhas, eles têm muita escassez de recursos. Os Mundugomor, que são, aqui você tem recursos abundantes, e Chambuli, que também é muito abundante. Aí, só para falar, os Arapés, eles vão ser um comportamento que não há separação de divisão sexual de temperamentos e comportamentos. Então, ambos, homens e mulheres, eles vão ter um comportamento esperado do tipo 1. Vou voltar aqui. Então, os Arapés vão ter um comportamento esperado do tipo 1. Independente de sexo. Então, ambos, tanto homens quanto mulheres, vão ter o mesmo tipo de comportamento esperado. Os Mundugumor vão ter ambos, homens e mulheres, de forma igual, o comportamento do tipo esperado 2. Agressividade, violência, não é diferente por sexo. E por último, os Chambuli, ou Chambre, que é aqui, eles vão ter um comportamento esperado dividido por sexo, mas inverso ao nosso. Então, o tipo 2 é um comportamento esperado feminino e o tipo 1 é um comportamento esperado masculino. Então, a gente vai ver agora sobre os Arapés, que é o padrão feminino, para ambos os sexos. Se esperava que pais e mães tivessem um comportamento maternal. Os homens participavam ativamente do cuidado com os filhos, um processo que eles chamavam de fazer crescer a criança. A capacidade de cuidar era a principal virtude estimulada, independente do sexo. A agressividade e competitividade são traços ativamente desencorajados e vistos como uma ameaça à coesão social. E não havia uma liderança centralizada ou hereditária. O status era alcançado por Big Man, então, mas era sempre um homem. Através de trocas e de organização de festas. Eu fiquei sem saber muito como que eu ia trazer tantas informações, porque tem muitas questões que eu acabei não trazendo, como, por exemplo, o que são os Big Mans, como é que eles fazem as trocas, a organização das festas, o que significa, porque senão ia ser tanta coisa que eu ia ficar 4 horas trazendo de cada um deles esses pormenores, né? Então, eu também trouxe alguns trechos do texto da Margaret Mead. Então, aqui, ó, os pais mostram-se tão pouco embaraçados quanto as mães em remover os excrementos das crianças pequenas. E têm tanta paciência quanto as suas esposas em persuadir um filho pequeno a comer a sopa de uma das toscas colheres de casca de coco, sempre grande demais para a boca da criança. O escrupuloso cuidado diário com as crianças pequenas, com sua rotina, suas exasperações, seus choramingos de infelicidade que não podem ser corretamente interpretados, é tão apropriado ao homem quanto à mulher arapeche. Começando aqui, né? Ninguém, supõe-se, deseja efetivamente ser um líder, um chefão. Os grandes chefões precisam planejar, iniciar intercâmbios, devem ser pomposos e arrogantes e falar em altos brados, precisam vangloriar-se de suas façanhas no passado e do que irão fazer no futuro. Em tudo isso, os Arapés têm um comportamento mais difícil e incompatível. Um tipo de comportamento a que nenhum homem normal se entregaria se pudesse evitá-lo. É um papel que a sociedade impõe a alguns homens em certas formas reconhecidas, mas que é uma coisa que você tem que fazer, mas não gostaria de. Então, o padrão comportamental de homens e mulheres é de não ter essa questão de esbravejar, comportamento de ser austero e vangloriar-se. Isso é desestimulado nos homens de Arapés, né? Aí eu vou ter que trazer alguns conceitos da antropologia, né? A descendência era patrilinear. O que significa? Que o sentimento de pertencimento a uma família é mais do pai do que da mãe. No sentido de que, por exemplo, quando a gente
para nós. Normalmente, quando a gente coloca o nosso sobrenome que por último é o sobrenome do pai. Então, é o sobrenome do pai que vai dar descendência, que vai continuar. Então, a nossa sociedade também é patrilinear nesse sentido. Dessa percepção de que você pertence e tem descendência de um lado. Então, seria matrilinear pelo lado da mãe ou patrilinear pelo lado do pai. O matrilinear não significa que é uma sociedade matriarcal. Só para deixar claro, a matrilinearidade significa que a descendência se dá do seu parentesco ser com o irmão da mãe. Que na antropologia não existe a função de tio, né? A gente não chama de tio. É o irmão da mãe porque é a figura masculina que é de ascendência de uma pessoa quando é um sistema matrilinear. Mais nos casos dos Arapés, era patrilinear. E a residência pós-casamento era patrilocal, ou seja, você, quando casa, mora no espaço, na tribo, do seu marido. Então, você vai morar, a sua mãe foi morar com a família do seu pai. Então, é patrilocal. No caso do Arapeste, as meninas eram prometidas em casamento na infância e se mudavam para a casa do futuro marido para serem cuidadas e crescidas. Existe essa questão de cuidar e crescer as crianças, de uma forma geral. E meninas que nasciam iam para, normalmente por volta de 5, 6 anos, iam para a família do seu futuro marido, que ia ser normalmente uma criança um pouco mais velha, mas que iam crescer juntos e coisa assim. Esse era o comum entre os Arapés. A poliginia, ou seja, a poligamia de homem casar com mais de uma mulher, existia, mas ela geralmente resultante de levirato, que é se o marido morre, a viúva se casa com o irmão ou parente mais próximo do marido que morreu, para se manter dentro da família do marido, exatamente para manter a linhagem que é estabelecida com a família do marido. Então, a divisão sexual do trabalho do cuidado, assim, quando se indaga dos Arapés a respeito da divisão do trabalho, respondem: cozinhar o alimento cotidiano, trazer lenha e água, capinar e transportar é trabalho feminino. Cozinhar o alimento cerimonial, carregar porcos e toras pesadas, construir casas, costurar folhas de palmeiras, limpar e cercar, esculpir, caçar, cultivar inhames, são tarefas masculinas. Fazer ornamentos, cuidar dos filhos é trabalho de ambos, homens e mulheres. Se a tarefa da esposa é mais urgente, quando não há verduras para a refeição da noite, ou um pernil tem que ser levado a um vizinho na aldeia mais próxima, o esposo fica em casa e cuida do bebê. Ele tem tanto prazer nessa tarefa e é tão pouco severo com sua criança quanto a esposa. Mas existe preferência pelos meninos. Então, em alguns casos, quando nasce uma menina, e já existem várias na família, ela não será poupada, será abandonada, não lavada. Porque o que acontece? Qual é a questão? Quando nasce a criança e vê que é um menino ou um menino, o pai fala lave-a ou não lave. Que significa, se ele fala não lave, significa que não é para cortar um cordão umbilical e é para descartar a criança. Na bacia de córtex em que se deu o parto. Os Arapés preferem meninos. O menino ficará com os pais e será a alegria e o conforto da sua velhice. Porque lembra que a menina é enviada com 5 ou 6 anos para a família do futuro marido. Então, ela não fica com a família, com a própria família, né? Se depois de poupar uma ou duas meninas, também for preservada uma outra, a possibilidade de ter um filho é adiada para mais tarde. Ou seja, quando você tem filhas, a filha vai embora muito cedo. Então, se você ficar tendo filha, e não tem um filho homem, você não vai ter descendência. E também eles têm toda uma questão de interdição com relação ao sexo, que a criança tem que começar a andar. Então, tem todas essas questões também que atravessam, né, no pensamento quando vai permitir que uma outra menina nasça. Então, os Arapés algumas vezes recorrem ao infanticídio. Às vezes também, quando o alimento é escasso, ou se há muitas crianças, ou se o pai morreu, um recém-nascido pode não ser poupado, desde que se sinta serem diminuídas suas possibilidades de saúde e crescimento. Mas ressalta aqui que a Margaret Mead falou que é uma prática incomum. E ela não chegou a presenciar durante 7 meses e meio que ficou entre eles. Agora a gente vai para o mundo do humor.
quando a gente lê o texto, dá uma aflição, que é um povo assim, como é que esse povo consegue viver, entendeu? A estrutura masculina por todos os lados é uma coisa assim, como pode? Então, tanto homens quanto mulheres exibiam um comportamento agressivo, violento, competitivo, a rivalidade permeando todas as relações sociais. Só que aí, vejam que coisa interessante. Você tem o sistema Hope, que é o sistema de corda, que é um sistema de parentesco, que eu pus esse asterisco aí, porque a Margaret Mead chama de parentesco, mas alguns outros antropólogos vão questionar, porque não é bem uma linhagem de descendência. Mas o que acontece é que, para um homem, ter uma filha mulher é importante, porque é ela que vai ser uma moeda de troca para poder fazer casamentos. Então, quando você tem casamentos é para fazer aliança. Então, você vai ter o pai prefere ter uma filha. Essa filha vai preferir ter um filho. Então, essa linhagem aqui que vai acontecer. Essas relações aconteciam por causa da importância das alianças feitas pelo casamento, baseado principalmente em troca direta. Então, um casamento para acontecer precisa de uma filha ou irmã para ser dada em troca, para um homem de outro grupo familiar. Entre os mundos do humor é muito assim. Era, enfim. Então, como a poliginia era a regra, entre eles, os homens buscavam ter 8 ou 9 esposas como sinal de poder, criava uma intensa rivalidade entre pai e filho pela troca de irmãs e filhas por novas esposas. Então, quando um pai tem um filho e uma filha, esse filho, em tese, tem a irmã para trocar, para se casar. Só que o pai ele pode ter várias esposas, então ele quer trocar a filha para ganhar uma outra esposa. Então, existe essa relação de... Quando vai nascer um menino, o homem vai ter uma relação de rivalidade com o menino que está nascendo. Então, como as mulheres eram comoditizadas, né, viram commodity, as filhas eram o principal recurso moeda. Por isso, existia um grande número de infanticídio entre os mudugumores. E era de pais matando bebês meninos ou mães escolhendo matar bebês meninas. E meninos seriam um potencial rival na construção dessas relações de casamento, enquanto meninas seriam recursos para viabilizar esses laços. No texto da Margaret Mead, ela fala que ela não conseguiu ficar muito tempo lá, de tão insalubre que era a convivência com esse tipo de relacionamento, né, de temperamento das pessoas. Então, ela comentando lá, as mulheres mundo gumor aleitam os filhos em pé, segurando a criança com uma das mãos em posição que força o braço da mãe e prende os braços da criança. Nada há no prazer sensual e divertido que sente a mãe arapecha ao alimentar o filho. Tampouco tem a criança permissão de prolongar sua comida por qualquer carinho brincalhão em seu próprio corpo ou no da mãe. É firmemente mantida no desempenho de sua tarefa principal de absorver alimento bastante para que cesse de chorar e consinta em ser recolocada na cesta. No momento em que para de mamar, mesmo que seja por um instante, é devolvido à sua prisão. Porque também ele não ficava no colo, não ficava solto, ficava dentro da cestinha. Por isso, as crianças desenvolvem uma bem definida e propositada atitude de luta, segurando firmemente no bico do seio e sugando seu leite tão rápido e vigorosamente quanto possível. Muitas vezes se engasgam por engolir muito depressa. O engasgo aborrece a mãe e enfurece a criança, convertendo a situação de aleitamento numa caracterizada pelo ódio, mais caracterizada pelo ódio do que pela afeição e segurança. Aí, para finalizar na última das 3 tribos que a Margaret Mead traz, os Chambuli, aqui eu vou trazer então, que as mulheres eram descritas como dominantes e pessoais, enquanto os homens eram emocionais, instáveis, ciumentos e emocionalmente dependentes. Mas a mídia observa uma autonomia, e aí vamos ver a questão da contradição dos movimentos históricos por quando acontecem rupturas, né? A mídia observa uma autonomia econômica feminina, mas ela desconsiderou que os Chambuli tinham sofrido um exílio de quase 20 anos por influência da colonização inglesa. Ela estava ali por conta de ser uma colônia, né? Então, a antropóloga presencia o restabelecimento dos Chambuli,
após cerca de apenas 5 anos do seu retorno. E é importante trazer isso porque ela presenciou um contexto de redes políticas masculinas enfraquecidas. E a proteção colonial alterou drasticamente as dinâmicas de poder, porque, na verdade, eles foram... o exílio deles aconteceu porque eles tinham relações comerciais com outra tribo, só que com a questão da colonização inglesa, que trouxe equipamentos melhores, a relação comercial deles foi diminuída, e aí eles entraram em guerra, e eles tiveram que ser exilados não por conta direta da colonização, mas por influência da colonização. E a colonização acabou estabelecendo uma forma de proteção dessa população Tiambuli para voltar. Então, essa proteção colonial também alterou drasticamente as dinâmicas de poder. E, além disso, a guerra anterior tinha diminuído a população masculina de forma muito significativa. Então, mesmo com todo esse contexto, os homens ainda controlavam a esfera política formal e as mulheres trabalhavam economicamente para manter as estruturas de poder masculinas. Ou seja, embora a Margaret Mead entenda que as mulheres tenham o domínio das relações econômicas, porque elas que faziam a pesca, elas que faziam a venda e as trocas, o poder político ainda era masculino e não feminino. Então, as mulheres pescavam, comerciavam, preparavam os alimentos, e os homens construíam casa, canoa, esculpiam artefatos, se dedicavam às atividades rituais e artísticas. Mas os homens controlavam a esfera política. E olha interessante, eles tinham a casa dos homens, para quem conhece Valesca Zanello conhece esse conceito, que depois mais para frente posso falar, que eram 15 casas alinhadas na margem do Lago Chambri, que era o centro de decisão política, e era vedado às mulheres estar ali. Então vamos ler um trechinho também. Enquanto a vida dos homens é um amontoado de pequenas disputas, incompreensões, reconciliações, confissões, repúdios e protestos acompanhados de presentes, a vida das mulheres é singularmente desanuviada dos comentários desairosos ou das brigas. De 50 brigas entre os homens, dificilmente há uma entre mulheres. Sólidas, preocupadas, poderosas, com os cabelos rentes e sem adorno, sentam-se em grupos e riem juntas ou ocasionalmente organizam uma dança noturna onde tem um só homem, cada uma dança sozinha, vigorosamente, o passo que julga mais excitante. Aqui, mais uma vez, fica demonstrada a solidariedade das mulheres, o papel secundário dos homens. A residência dos Tiambuli é o símbolo dessa relação. Apresenta o quadro curioso do centro todo firmemente ocupado por mulheres bem entrincheiradas, enquanto os homens se sentam nas portas, perto da porta, quase com o pé na escada, indesejados, resignados, prontos para fugir para a sua casa dos homens, onde cozinham sozinhos, juntam sua própria lenha e vivem, em geral, uma vida de quase solteiros, num estado de desconforto e suspeita mútua. Mas eu achei interessante essa parte que ela traz, que ela fala que os homens brigam muito entre si, e eles são muito emocionalmente dependentes das mulheres também, enquanto as mulheres têm uma relação, segundo a observação que ela fez, mais solidária, mais confidente, que é muito o que a gente vê do inverso aqui na nossa sociedade, onde nós, mulheres, somos subjetivadas a desconfiar uma das outras, a fazer disse-me-disse, enquanto os homens têm uma relação de broderagem muito grande, né? Agora a gente vai entrar no Pierre Clastres, que é um outro antropólogo, no caso francês, de já mais versão estruturalista, que é conhecido principalmente por desafiar a visão tradicional do Estado e do poder político, onde construiu a teoria em que sociedades sem Estado não tinham essa organização por primitivismo, mas por buscar manter o poder disperso e evitar que uma autoridade central e coercitiva surgisse. Então, ele tem essa proposta de estudo, né? No caso aqui, a gente vai trazer um capítulo que chama o Arco VI, do seu livro A Sociedade contra o Estado, onde ele traz uma análise detalhada do povo Guayaqui, Axé, e depois eu vou explicar, um dos últimos grupos de caçadores e coletores nômades da América do Sul que viviam em isolamento nas florestas do leste do Paraguai, na época em que Clastres esteve com eles no ano de 63. Então, aqui nessa região, eles ficavam mais ou menos, como eles eram nômades, eles ficavam mais ou menos fazendo esse círculo aqui.
Aí só fazendo um disclaimer aí, que Guayaqui é o nome que ele utiliza, tanto no título, tanto no título, que ele utiliza falando, mas o nome Guayaqui é dado pelos índios guaranis para o povo axé, que acabou sendo utilizado pelos colonizadores paraguaios. É uma palavra com teor pejorativo que significa rato do mato ou gente suja. Exatamente porque eles eram nômades, né? E o Class acaba utilizando em sua obra por ser um nome mais difundido e reconhecido na literatura antropológica da época. Mas o nome utilizado pelo próprio povo é axé, que significa gente ou pessoa na própria língua. E no texto dele, ele ora utiliza o termo axé, ora o termo Guayaqui no teor do seu texto. Então, mas vamos lá. E aí, esse aqui é muito interessante, a forma de marcação entre masculino e feminino que eles vão ter. Então, os homens tinham como principais funções a caça e a guerra, o arco, e eram vinculados à identidade de glória e atividade. Já as mulheres tinham como principais funções a coleta, o cesto, o transporte, eles eram nômades, então, quando você desmontava um acampamento para montar outro, tudo que tinha no acampamento era transportado no cesto das mulheres. E eles tinham como, né, era feminino essa questão do cuidado e da passividade. Então, o principal tabu que eles tinham na sociedade deles era a mulher não podia tocar o arco de um homem, que podia comprometer a eficácia da caça, anular o poder masculino, amaldiçoar a eficiência do arco, que é o pané, que é a maldição. O homem não podia tocar o cesto. Tocar o cesto era perder a masculinidade, ser equiparado a um quirô, um homem-mulher, renunciar à glória da caça. Os homens caçam e as mulheres carregam. O prestígio é masculino, mas a sobrevivência cotidiana é feminina. Então, a gente vai ler um trecho aqui. Os sentimentos de cada sexo experimenta com relação ao objeto privilegiado do outro são muito diferentes. Um caçador não suportaria a vergonha de transportar um cesto, ao passo que sua esposa temeria tocar seu arco. É que o contato da mulher e do arco é muito mais grave que o do homem e do cesto. Se uma mulher pensasse em pegar um cesto, ela atrairia certamente sobre o seu proprietário o pané, quer dizer, o azar na caça, e que seria desastroso para a economia dos Guayaqui. Quanto ao caçador, o que ele vê e recusa no cesto é precisamente a possível ameaça de que ele teme acima de tudo, o pané. Pois quando o homem é vítima dessa verdadeira maldição, sendo incapaz de preencher sua função de caçador, perde por isso mesmo a sua própria natureza e a sua substância lhe escapa. Obrigado a abandonar um arco doravante inútil, não lhe resta senão renunciar à sua masculinidade. E trágico e resignado, encarrega-se de um cesto. A dura lei dos Guayaqui não lhe deixa alternativa. Os homens só existem como caçadores, e eles mantêm a certeza da sua maneira de ser preservado o seu arco do contato da mulher. Inversamente, se um indivíduo não consegue mais realizar-se como caçador, ele deixa ao mesmo tempo de ser um homem. Passado do arco para o cesto, metaforicamente, ele se torna uma mulher. Com efeito, a conjunção do homem e do arco não se pode romper sem transformar-se na sua inversa e complementar, aquela da mulher e do cesto. E aí, Classes vai mencionar dois indivíduos em particular, destacando a diferença na forma como se adaptaram ao seu estatuto panema, né? O panema é amaldiçoado pelo pané. E como os demais tratavam cada um deles. Então, você tem o Creibege, que é o nome dele, tinha aceitado o seu lugar de homem e mulher. Era tranquilo, carregava o cesto das mulheres, vivia como mulher, adotando atitudes e comportamentos esperados delas, e os outros homens tinham relações sexuais com ele. Já este outro, com este nome muito bom de se falar, Xaxubutal Ashurks, ele era viúvo e sem arco. E ele teve que se contentar a carregar um cesto e não acompanhar os homens na caça. Frequentemente descontente com seu lugar. Diferente do Creibege, que tinha indiferença dos homens no cotidiano, ele era alvo de troça e ridicularização constante.
Então, vamos ler a descrição aqui do que acontecia. Como se explica essa diferença introduzida pelos axé no tratamento reservado a dois indivíduos que, ao mesmo no plano formal, eram negativamente idênticos, mas é idênticos? É que, ocupando ambos uma mesma posição em relação aos outros homens, uma vez que os dois eram panema, seu estatuto positivo deixaria de ser equivalente, pois um deles, o Shanchubutura, embora obrigado a renunciar parcialmente às determinações masculinas, permanecera um homem, enquanto o outro, Creibege, assumira até as últimas consequências sua condição de homem não caçador, tornando-se uma mulher. Ou em outros termos, Creibege havia encontrado, por meio da sua homossexualidade, o topos ao qual o destinava logicamente sua incapacidade de ocupar o espaço dos homens. O outro, em compensação, recusando o movimento dessa mesma lógica, estava eliminado do círculo dos homens, sem, entretanto, com isso, integrar-se ao das mulheres. O que significa dizer que, literalmente, ele não estava em lugar algum, e que essa situação era muito mais incômoda que a de Creibege. Esse último ocupava, aos olhos dos axé, um lugar definido, embora paradoxal, e desprovido, em certo sentido, de toda ambiguidade. Sua posição no grupo resultava normal, mesmo que em nova norma fosse a das mulheres. Shashubutawashug, ao contrário, constituía por si mesmo uma espécie de escândalo lógico. Não se situando em nenhum lugar nitidamente identificável, ele escapava do sistema e introduzia nele um fator de desordem. O anormal, sob certo ponto de vista, não era o outro, mas ele. Daí, sem dúvida, a agressividade secreta dos Guayaqui com relação a ele, que se manifestava por vezes nas caçoadas. Daí também, provavelmente, as dificuldades psicológicas que ele experimentava e um sentimento agudo de abandono. Tão difícil é manter a conjuntura de um homem e de um cesto. Shashubutawashug queria pateticamente permanecer um homem sem ser um caçador. Ele se expunha assim ao ridículo e, portanto, às caçoadas, pois era o ponto de contato entre as duas regiões normalmente separadas. E aí, a última questão que eu trago dos Guayakis, os axé, é que a expressão do papel separado por sexo a partir dos cantos. Homens e mulheres cantavam, mas seu canto também tinha função social e reproduzia uma determinação para a qual cada um estava colocado dentro da lógica axé. Então, os homens, o seu canto era para autoafirmação de si e glorificação do caçador. Exaltavam a sua força, poder e destreza. Quase sempre era à noite, e embora cantassem vários homens ao mesmo tempo, cada canto era um canto diferente de afirmação individual. Então, eram cantos únicos e desincronizados. Já as mulheres, o canto era sempre de lamentação. Mesmo ao saudar pessoas, cantavam como uma saudação chorosa. Eram lamentos sobre ausência, perda, dor, expressava passividade e submissão ao destino. Eram exclusivamente durante o dia e frequentemente com expressão coletiva, as mulheres entoando juntas uma mesma canção. E aí eu vou trazer aqui, é uma coisa muito interessante, que uma produção, o mesmo lugar de produção de uma forma de expressão de temperamento e comportamento vai produzir uma forma, uma individuação muito parecida. Não importa se é entre os axé, lá em 1963, ou aqui entre nós ocidentais, ou enfim, como a gente, embora não sejamos ocidentais na prática. Ué, opa, volta. Cadê o vídeo da Valesca? Não, voltamos. Ah, como assim? Não vai funcionar? Espera aí que eu vou pôr esse vídeo. Posso parar para compartilhar rapidinho para achar aqui o vídeo? Espera aí, Terezinha. Porque é muito interessante. Virou uma imagem, que coisa. Acha aí, fica tranquila. Vamos lá, porque é muito, muito importante. Agora, se você me chamar de novo de Terezinha, eu não espero. Ah, meu Deus. É Teca, lembra? Não Terezinha. Sim, eu chamei de Terezinha? Nossa Senhora, então é que eu entrei no modo... Entrei no modo...
Ai, ai. Deixa eu ver se eu acho aqui. Rapidinho. Obviamente que sumiu. Pera lá. Eu quero muito trazer esse vídeo. Exemplo, o que apareceu para mim? Era para estar aqui, enfim, não vai. Que coisa. Ó, eu vou abrir aqui no WhatsApp onde ele está, depois eu volto pro... Cadê? Cadê vocês? Aqui, gente, vou colocar, vocês estão vendo? Exemplo, o que apareceu Sim. para mim? Era muito comum os homens, mesmo no caso do delírio, ter delírio relacionado principalmente à questão laborativa, financeira e sexual. Então, assim, nossa, eu namoro a Angélica e traio a Kelly aqui. Ou tenho 40 mulheres, mas como é que você dá conta? O tendão aqui é duro, uma superpotência sexual. Ou, nossa, você vira esse carro velho, vou mandar o meu helicóptero, vou te dar 500 mil, passa lá no Itaú. E das mulheres, nem no delírio elas eram as importantes. Então, era assim, você sabe quem é meu namorado? Brad, Pitt, Obama, eu botando um monte de sobrenome, o cara nasceu The Fuck the Champion, né? Mas ela não era importante, ela era desejada por esse mega importante. Então, várias coisas foram aparecendo. Foi nesse momento que eu comecei a pesquisar, então, saúde mental e gênero. Era um tema que não era discutido no Brasil, enfrentei muito preconceito. Então, vou voltar aqui para a apresentação. Então, a gente vê que para quem não conhece, que ela está falando é a Valesca Zanella, que ela é professora da UNB de psicologia, e ela trabalha com gênero há 20 anos. E o que ela está falando ali é como, na questão de saúde mental masculina e feminina, os homens têm delírios baseados baseados em autoafirmação, glorificação. É essa a forma de delírio masculino. Enquanto as mulheres, no caso de nós, né, o caso das mulheres, ela é de uma negação de si mesma, e a afirmação de si é a partir do outro. Então, é a partir de ter um namorado importante, ter um namorado que a escolheu e que todas as outras mulheres gostariam de ter. Então, é a inexistência de si mesma, enquanto o homem é a hiperbolização de si mesmo. E aí, eu vou trazer aqui agora, voltando um pouco para o marxismo, né, mais raiz, a Roswitha Scholz, que ela é alemã, formada em pedagogia social, é amplamente reconhecida como filósofa, socióloga e teórica social marxista. E a gente vai abordar a sua maior contribuição atualmente, a teoria marxista, que é o conceito de valor de associação. Então, a gente vai tentar entender como se dão as construções para a formatação de homens e mulheres agora no capitalismo. Então, aqui no Brasil, a gente vai ter acesso a sua obra, principalmente pela Thailise Leite, que fez seu doutorado a partir dos estudos da teórica alemã e que publicou o livro Crítica ao Feminismo Liberal, Valor Clivagem e Marxismo Feminista. Quando ela chama de valor clivagem, é o valor de associação, que são sinônimos. Então, a gente tem que pensar que... a gente tem que agora entrar na questão da forma-valor, que é um conceito fundamental. Não é apenas o valor econômico de uma mercadoria, né? Que é o tempo de trabalho socialmente necessário para produzi-la. Mas sim, a forma-valor é uma estrutura social abstrata que organiza a vida na sociedade capitalista.
Então, tudo é organizado a partir dessa estrutura, desse átomo, dessa célula fundamental, dessa pecinha de Lego chamada forma-valor. Então, a forma-valor é o que mensura e estabelece a relação entre os indivíduos. Não de uma forma direta, mas mediada pelos produtos do trabalho, mercadoria, e pela equivalência abstrata, que é o seu valor. Vamos entender isso. Então, você tem o trabalho concreto, que é toda e qualquer atividade humana específica. Então, vai fazer sapato, é trabalho concreto, escrever um texto, trabalho concreto. Cuidar de uma criança, é trabalho concreto, que é qualitativo e produz valor de uso. Só que na nossa sociedade, você cria essa questão do trabalho abstrato, que é o quanto você reduz todo e qualquer trabalho concreto a uma média que a gente pode calcular para ser um trabalho socialmente necessário de produção e ele é quantitativo e é ele que produz esse valor. Então, quando Marx fala em trabalho socialmente necessário para a produção, ele está considerando que o trabalhador produzirá valor, onde parte dele vira o salário, e que será destinado à sua reprodução, à sua subsistência, e o restante, que é o restante muito maior, se torna a mais-valia da qual no capitalismo se apropria o burguês. A gente tem alguns tipos de discussões assim, que, tipo, existe alguma forma de não existir, quando você vive em sociedade, existe alguma forma de não existir mais-valia, que nem, por exemplo, a China mantém a lógica da mais-valia. A diferença é que a China pega a mais-valia, que é esse excedente que não fica com a classe trabalhadora, e transforma na própria questão do fortalecimento da soberania do próprio país. Então, fica joga essa... né, Teca? Joga aí essa provocação. E aí, o que seria, então, o valor de associação? O trabalho necessário é socialmente determinado, mas ele ignora o trabalho de reprodução. O trabalho de reprodução, ele vai ser dissociado. Então, a estrutura capitalista, ele vai pegar o trabalho necessário socialmente determinado para fazer esse cálculo do valor, mas ele ignora toda uma parte de trabalho essencial para a manutenção da próxima lógica do capital, que é o trabalho de reprodução. E esse valor de reprodução, o que a Rosvita fala, ele é dissociado, ele é apartado, ele é clivado, né, como a Thailise traz. Então, o trabalho doméstico de cuidado, que é realizado majoritariamente por mulheres, reduz o custo do valor da força de trabalho, pois a reprodução é feita fora da esfera do valor, não sendo esse trabalho contabilizado no cálculo do salário. Então, a dissociação do valor, ela quer demonstrar que o cálculo do valor da força de trabalho, embora correto na sua lógica interna da produção de valor, ele é incompleto, por não criticar essa cisão estrutural, que torna o trabalho de reprodução invisível e não pago, mas funcionalmente essencial para a próxima geração, para a própria geração da mais-valia. Então, é essa crítica que é feita que o marxismo não deu atenção a, né? E aí, o que ela chama de patriarcado capitalista, que é essa dissociação valor demonstra uma hierarquia sexual como pilar constitutivo do capitalismo, e não apenas como um resíduo pré-capitalista ou uma opressão secundária. O patriarcado moderno é um patriarcado produtor de mercadorias, ou seja, uma fase histórica do capitalismo é uma fase histórica do patriarcado, é um patriarcado produtor de mercadorias, onde a dominação masculina é mediada e estruturada pela forma-valor. Então, a crítica feita através da dissociação valor radicaliza essa perspectiva ao mostrar que a forma-valor, ao se constituir, dissocia a esfera da reprodução social. Ou seja, o trabalho concreto das mulheres não se torna trabalho abstrato, para entrar no cálculo da produção do valor. Já que o trabalho concreto é das mulheres, o trabalho abstrato é dos homens. Então, o homem é o sujeito do valor. Então, são os homens executores da socialização pelo valor, são os que encarnam o trabalho abstrato, a racionalidade e a esfera pública. E a mulher é antípoda, né? É o polo oposto, que representa a dissociação. A mulher representa o concreto, o emocional, o privado.
Essa é uma necessidade estrutural da própria manutenção da lógica do capital. Então, a mulher fornece sustentação com trabalho de reprodução e cuidado que não produz valor, e por isso não valorizado. Mas é essencial para que o homem dedique-se ao trabalho abstrato e a forma valor possa ser reproduzido. Peraí, estão falando que esse microfone está ruim. Estou sendo aqui avisada. Alô? Tá ruim? Peraí, gente. Vocês me ouvem? Tá, eu tirei o microfone que eu estava usando, acho que estava com bateria fraca e acabou no meio da apresentação. Então, a mulher fornece sustentação com produção e cuidado, que não produz valor, por isso não é valorizado, mas é essencial para que o homem dedique-se ao trabalho abstrato e a forma valor possa ser reproduzida. Então, aí tem uma frase que eu trago num texto que ela trouxe agora em janeiro, da revista Exit, da qual ela é uma das redatoras e criadoras dessa revista. A dissociação valor tem que ser assim entendida como uma lógica superior que se sobrepõe às relações no interior da forma da mercadoria. Neste sentido, a dissociação valor implica também uma relação psicossocial específica, certas características subvalorizadas, sensualidade, emotividade, fraqueza de caráter e de entendimento, etc. São projetadas na mulher e dissociadas do sujeito masculino, que se constrói como forte, assertivo, competitivo, capaz, etc. Por conseguinte, há que ter em conta as dimensões psicossocial e cultural simbólica que estão associadas, para que o patriarcado produtor de mercadoria seja entendido como um modelo de civilização, e não apenas como um sistema econômico. O que ainda é evidente na sua decadência, no aselvajamento do patriarcado na pós-modernidade, quando a ideia de características de gênero modernas clássicas está obsoleta. E o que a gente pode aferir, chegando já ao final da nossa exposição? Que as relações humanas são socialmente determinadas. Que as nossas construções internas, do que entendemos por consciência, são constituídas a partir da forma como a nossa sociedade se estrutura. Todo ser humano vivendo no capitalismo, ou vivendo em outras sociedades pós-patriarcado, tenderá a ter relações assimétricas entre os sexos, mesmo que as determinações de temperamento e comportamento podem ser aparentemente equivalentes ou trocadas. A perspectiva para a compreensão da realidade social deve ser sempre da compreensão estrutural da sociedade até a constituição do indivíduo, ou seja, a nossa compreensão tem que ser de cima, de fora para dentro, e não de dentro para fora. O indivíduo não tem consciência fora do ser social que o formatou. Quanto maior a nossa consciência, mas é uma coisa que é importante, que é a produção da contradição e da mudança, né? Quanto maior a nossa consciência da nossa limitação perante o que nos formata socialmente, quanto mais a gente sabe da força social sobre a nossa formatação, maior a nossa capacidade de tentar escapar a ela. Quanto maior a nossa ilusão de consciência, quanto mais a gente acha que a gente escolhe, quanto mais a gente acha que a gente tem capacidade individual de mudar, maior é o peso das determinações sociais sobre o que achamos estar escolhendo livremente. E se a aparência e a essência das coisas coincidissem, a ciência seria desnecessária. Mas como não é, estamos aqui tentando fazer que a essência e a aparência aconteçam, né? E finalizo a minha apresentação, Teca. Podemos passar para a próxima etapa. Maravilha. Muito mais maravilhosa do que... Antes de passar para vocês, obviamente, né, assim, lição de casa muito maravilhosamente bem feita pelo seguinte, né? Qual é a nossa preocupação aqui, né? É que a gente sabe, né, nós que usamos o materialismo histórico dialético, que não há uma separação nítida, né,
entre as formulações teóricas e políticas, mas há uma unidade entre a formulação científica e a formulação política. Há uma unidade, mas não identidade. Mas nossa luta nesse momento político é mostrar, né, que há aquilo que nós defendemos politicamente tem uma base científica sólida. Por isso, a preocupação de uma palestra como essa, de mostrar a base sobre o qual se situam essas formulações que nós defendemos politicamente, né? Porque, como nós sabemos, quando Marx escreve o Manifesto do Partido Comunista, a gente pode dizer que essa é uma obra claramente política. E quando ele escreve o Capital, é uma obra claramente teórica. Não há um fosso, há uma unidade entre elas, mas há uma diferença. Então, realmente, parabéns, Marina.